Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 5, essa vai ser a nossa aula da semana 2. Falaremos sobre migrações internas brasileiras. Migração interna no Brasil. O termo migrações, melhor dizendo, corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado ou até de domicílio. Esse fenômeno pode ser desencadeado por uma série de fatores religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. No Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas. Durante o século XVII e XVIII, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais. Em seguida, a expansão do café nas cidades do interior paulista atraiu milhares de imigrantes, em especial mineiros e nordestinos. No século XX, o modelo de produção capitalista criou espaços privilegiados para a instalação de indústria no território brasileiro, fato que promoveu a centralização das atividades industriais na região sudeste. Como consequência deste processo, milhares de brasileiros de todas as regiões se deslocaram para as cidades do Sudeste, principalmente para São Paulo. Outra consequência do atual modelo de produção é a migração da população rural para as cidades, fenômeno denominado êxodo rural. Essa modalidade de migração se intensificou nas últimas 5 décadas, pois as políticas econômicas favorecem os grandes latifúndios, ou seja, empréstimos bancários, além da mecanização das atividades agrícolas em substituição da mão de obra. A região Sudeste. A região Sudeste, que historicamente recebeu o maior número de imigrantes, tem apresentado declínio na migração, consequência da estagnação econômica, do aumento do desemprego na região. Nesse sentido, ocorreu uma mudança no cenário nacional dos fluxos migratórios, onde a região Centro-Oeste passou a ser o principal destino. As políticas públicas que ocuparam o desenvolvimento econômico na porção oeste do território brasileiro intensificaram a migração para o Centro-Oeste. Entre as principais medidas para esse processo estão a construção de Goiânia, construção de Brasília, expansão de fronteiras agrícolas e investimentos em infraestrutura. O reflexo dessa política é que 30% da população do Centro-Oeste são oriundas de outras regiões do Brasil, conforme dados de 2008 divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Outro aspecto das migrações internas do Brasil é que fluxos são mais comuns dentro dos próprios estados ou regiões de origem do migrante. Esse fato se deve à descentralização da atividade industrial no país, antes concentrada na região Sudeste e em regiões metropolitanas. Na época em que o Brasil tinha o território dividido em arquipélagos econômicos e era uma nação agroexportadora, os fluxos populacionais eram limitados. Esse cenário se dava devido a dificuldade de locomoção no território brasileiro, ausência de uma economia propriamente nacional, baixa diferença entre nível de desenvolvimento econômico entre as diversas regiões do país. Durante o século XVI, a maior concentração das pessoas no Brasil concentrava-se no Nordeste. Nesse período, essa região era a mais desenvolvida, devido à plantação de cana-de-açúcar, principal atividade econômica na época. Com a ascensão da mineração, em especial na região de Minas Gerais, no século XVIII, houve um grande fluxo migratório do Nordeste e das regiões de São Paulo e Rio de Janeiro com destino às terras mineiras. Uma vez que os recursos são finitos, com o tempo, a mineração foi se tornando uma atividade cada vez menos atrativa, diminuindo o fluxo migratório para essa região. Já no início do século XIX, a cafeicultura começou a se destacar, estimulando movimentos migratórios em direção ao Rio de Janeiro e São Paulo.
Outro fluxo migratório ocorreu no século XIX, durante o ciclo da borracha. Milhares de nordestinos migraram em direção à Amazônia devido à grande seca da região e à expansão da produção da borracha natural. A partir de meados do século XX, os fluxos migratórios interregionais intensificaram-se no Brasil. Os processos de industrialização e urbanização transformaram o modelo econômico do país, afastando-se do modelo agroexportador. Na década de 50 e 60, a partir dos anos 1950, o Brasil vivenciou um intenso fluxo migratório da região Nordeste para o Sudeste, uma vez que a segunda vivia o período da industrialização e, como consequência, atraía muita mão de obra. O êxodo rural também se intensificou nesse período, quando grande parte da população que morava no campo se mudou para as cidades em busca de melhores condições de vida. Dessa forma, houve grande concentração da população brasileira nos grandes centros urbanos. Aqui tem um mapa, que mostra o fluxo migratório no Brasil aqui no período de 1950 e 1960. Podemos observar que vieram tanto da região norte, centro-oeste, nordeste principalmente, da região sul até, todos foram o quê? Para São Paulo, devido ao quê? O processo de industrialização que ocorria naquele estado. Já na década de 70, na década de 70 houve um grande fluxo de deslocamento do sul do país para a Amazônia e para o centro-oeste. Isso se deu devido à política adotada pelo governo militar, que financiou grandes propriedades rurais, estimulando o uso intensivo de máquinas e produtos químicos para atender às demandas do mercado nacional e das exportações. Esse estímulo dado a grandes empresas e proprietários, vindos principalmente do sul e sudeste, fez com que fossem implantados latifúndios, geralmente para a criação de gado na região da Amazônia. Pressionados pela exportação das monoculturas e mecanização nas grandes propriedades rurais, os trabalhadores já não eram tão requisitados. Por isso, muitas famílias abandonaram o campo em busca de oportunidade na cidade. Aqui temos um mapa, que mostra o fluxo migratório na década de 1970, onde houve aquela migração em massa, continuou ocorrendo em menor escala a migração da região Nordeste para São Paulo, porém o fluxo foi dividido do Nordeste tanto para São Paulo como também para a região Centro-Oeste. E principalmente vale destacar a migração da região sul do país em direção a Centro-Oeste e a Norte, como também a migração dos nordestinos tanto para a região Centro-Oeste, como também para a região Norte. Atualmente, hoje em dia, a principal característica observada dos movimentos migratórios internos é a desconcentração populacional. Nos últimos anos, foi possível observar uma queda no crescimento das populações das grandes metrópoles, ao mesmo tempo que as cidades médias e pequenas estão em fase de crescimento populacional. Devido à modernização das infraestruturas brasileiras, principalmente nas áreas de transporte, comunicação e fontes de energia, é possível diminuir a necessidade de concentração, tanto das populações como das atividades econômicas. Dessa forma, não é necessário que as fábricas se localizem ao lado de seus centros consumidores. Basta que existam condições de o produto chegar até seu consumidor por meio de vias de transporte. Bem, pessoal, essa aí foi nossa aula sobre as migrações internas do Brasil, tendo em vista que a população havia concentrado devido à grande falha nos meios de comunicação e principalmente nos meios de transporte. Hoje, com a evolução e desenvolvimento desses meios, ocorre uma disseminação, ou seja, eles estão espalhados ali por várias partes do território, podendo assim não ocorrer aquela aglomeração gigantesca nos grandes centros. Abraço a todos, até a próxima.